Mas o pecado, para que pareça pecado, operando a morte em mim por aquilo que é bom, para que o pecado pelo mandamento se tornasse excessivamente pecaminoso. Romanos capítulo 7, versículo 13. Passamos agora a esclarecer em que consiste especialmente a pecaminosidade do pecado. O pecado é uma transgressão da lei de Deus, que não é apenas santa e justa como feita e dada por um Deus santo e justo, mas também boa porque respeita o homem por quem Deus o fez, de acordo com o nosso texto e seu contexto. Eu digo, sendo o pecado uma transgressão da lei de Deus que foi feita para o bem do homem, a pecaminosidade do pecado deve necessariamente residir nisso. Primeiro, é contrário a Deus e é para o homem, ambos são evidentes na lei, pois por meio dele, como diz nosso texto, o pecado aparece como pecado. E pelo mandamento, o pecado torna-se clara e inegavelmente o mais excessivo, ou acima da medida, isso é, extremamente culpado de desagradar e desonrar a Deus, e de degradar e destruir o homem. Em ambos os casos, é justamente desagradável para e merecidamente digno do ódio de Deus e do homem. E desejo sinceramente que o resultado seja que o homem possa odiá-lo como Deus o odeia, que odeia isso e nada mais além dele, ou com certeza ele não odeia ninguém, exceto por isso. A pecaminosidade do pecado não apenas aparece, mas consiste nisto, que é contrário a Deus. Na verdade, é a própria contrariedade e inimizade. Homens carnais ou pecadores são chamados pelo nome de inimigos de Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 10. Mas a mente carnal, o pecado, é chamada de inimizade em si. Consequentemente, ele e seus atos são expressos por nomes de inimizade e atos de hostilidade, tais como andar contrário a Deus, Levítico 26 e 21, rebelar-se contra Deus, levantar-se contra ele como inimigo, lutando e contendendo com Deus e desprezando a Deus, tornar os homens odiadores de Deus, Romanos 1:30, resistentes a Deus, Atos 5:21, lutadores contra Deus, conforme Atos capítulo 5, verso 39, até mesmo blasfemadores de Deus e, em suma, muitos ateus que dizem que Deus não existe, conforme Salmos 14, verso 1. Trata-se de um Deus ímpio e é chamado por alguns do Antigo Testamento de Deus, assassinato de Deus ou matança de Deus. Aqui está então a natureza desesperadamente perversa do pecado. Não é apenas alta traição contra a majestade de Deus, mas despreza confessar o seu crime. É obstinado e não deseja que ele reine sobre ele. Não só está sujeito, mas também não estará sujeito. Nem se reconciliará com Deus. Tal é a sua inimizade. Mas para mostrar isso mais particularmente, primeiro, o pecado é contrário à natureza de Deus. O nome de Deus é santo e como é seu nome, ele também é. Sua natureza é toda santa. Ele é assim e não pode deixar de ser assim. Portanto, Deus considera o pior que os homens pensem que ele é mau como eles, do que pensem que ele não existe. Diz que o cansa quando os homens dizem que o mal é bom aos seus olhos. É nisso que Deus se gloria. Ele é santo, até mesmo glorioso em santidade. A santidade é o atributo que liberta Deus, não só do mal em si, mas de toda aparência ou suspeita do mal. Se Deus não fosse santo, muitas das coisas que Deus faz pareciam diferentes dele. Sua justiça e julgamento pareceriam não apenas severidade, mas também tirania, se não fossem santos. Seu amor em sua conduta e comportamento, para algumas pessoas pareceria caminho e respeito pelas pessoas, mas é santo. Sua paciência pareceria uma tolerância, se não uma aprovação do pecado, mas que é uma paciência santa. Assim, muitos atos de Deus, se não fosse pela santidade, pareceriam tão aparentemente maus quanto realmente bons, e seriam tão suspeitos por todos, quanto são injustamente censurados por alguns. Deus é santo, sem mácula ou defeito, ou qualquer coisa semelhante, sem qualquer ruga ou qualquer coisa parecida, como também serão um dia os que estão em Cristo, conforme Efésios capítulo 5, verso 27. Ele é tão santo que não pode pecar, nem sequer a causa ou o autor do pecado em outra pessoa.
Ele não ordena que o pecado seja cometido, pois fazê-lo seria contrariar sua natureza e vontade. Ele também não aprova o pecado de qualquer homem quando este é cometido, mas o odeia como ódio perfeito. Ele não tem iniquidade e tem olhos mais puros do que para contemplar ou para aprovar a iniquidade, conforme Hebreus capítulo 1, verso 13. Pelo contrário, como Deus é santo, todo santo somente santo, se sempre santo. Assim o pecado é pecaminoso, somente pecaminoso, totalmente pecaminoso e sempre pecaminoso. Na minha carne, isto é, na minha natureza pecaminosa e corrupta, não habita bem, conforme Romanos 7,18. Assim como em Deus não existe mal, também no pecado não existe bem. Deus é o principal dos bens e o pecado é o principal dos males. Assim como nenhum bem pode ser comparado a Deus em termos de bondade, nenhum mal pode ser comparado ao pecado em termos de mal. Segundo, o pecado é contrário a todos os nomes e atributos de Deus. Ele se opõe a todos eles. Primeiro, depõe a soberania de Deus tanto quanto nela reside. Deseja que o Rei dos Reis não esteja no trono e governe este mundo que ele criou. Foi por esse instinto que Faraó disse: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. A voz e a linguagem do pecado são: nossos lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Salmo 12, verso 4. Foi daí que os judeus de antigamente disseram: somos senhores, e não voltaremos mais a ti, conforme Jeremias 2, verso 31. Assim tenta destronar Deus. Segundo, nega a total suficiência de Deus, como se não houvesse contentamento e satisfação suficientes no desfrute de Deus, mas que a vaidade e a maldade tivessem mais prazer e proveito do que ele, cujos caminhos são todos prazerosos e cujo serviço é a saúde do homem. Todo pródigo que sai da casa do pai diz: é melhor estar em outro lugar. Terceiro, desafia a justiça de Deus e desafia Deus a fazer o seu pior, conforme Malaquias 12:17. Provoca o Senhor ao ciúme e o tenta a ira. Quarto ponto, ela regenera sua onisciência. Eles dizem: Deus não vê nem o Altíssimo considera. Quinto ponto, despreza as riquezas da bondade de Deus. Sexto ponto, transforma sua graça em devassidão. Será ousado com Deus e com o pecado, a graça é abundante. Em suma, o pecado é o desafio da justiça, a violação da sua misericórdia, a zombaria da sua paciência, o menosprezo do seu poder e o desprezo do seu amor. Como o escritor expressa lindamente esta coisa feia. Podemos continuar e dizer que a censura é sua providência, o escárnio da sua promessa, a reprovação da sua sabedoria. E como se diz do homem do pecado, isto é, que é feito de pecado, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus e acima de tudo o que Deus se chama, para que sentar-se como Deus no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Terceiro, o pecado é contrário às obras de Deus. Funciona contrariamente a Deus e é contrário às obras de Deus e é chamado de obra do diabo. Todas as obras de Deus foram extremamente boas, belas até para admiração, mas as obras do pecado são deformadas e monstruosamente feias, pois o pecado causa desordem, confusão e tudo o que é abominável. O pecado pode ser acusado por todos os males e vilanias que foram cometidos no mundo. É o mestre do desgoverno, o autor da sedição, o construtor de Babel, o perturbador de Israel e de toda a humanidade. O pecado é tão contrário às obras de Deus que procurou e ainda procura desfazer tudo o que Deus faz, para que não haja semente, nem nome, nem raiz que o tenha deixado na terra. Tudo funciona de acordo com sua natureza. Como é a raiz, assim é o fruto. Assim toda árvore é conhecida, seja ela boa ou má. Mateus capítulo 7, verso 17 ao 18. Deus é bom e faz o bem. O pecado é mau e faz o mal. Na verdade, não faz mais nada. Portanto, o pecado e as suas obras são contrários a Deus e as suas obras. Quarto ponto. O pecado é contrário à lei e à vontade de Deus, e todas as regras e a todas as ordens de sua nomeação. Não há uma só de suas leis que ela não tenha quebrado,
e tentado tornar nula e sem efeito. Não é apenas uma transgressão, mas também uma contradição à vontade de Deus. Quando o Filho de Deus veio ao mundo para declarar e fazer a vontade de seu Pai, ele foi encontrado e sofreu a contradição dos pecadores, que teriam feito os homens acreditarem que nem ele nem sua doutrina eram de Deus. O pecado é uma oposição à vontade de Deus. Ele se opõe à pregação, à oração e a todas as instituições de Deus. E faz isso não apenas por inveja do homem, por ele não ser melhor para eles, mas por inimizade com Deus, por ele não ser adorado no mundo. Agora, agir contrariamente à vontade e aos estatutos de Deus é agir contrariamente ao próprio Deus, como pode ser visto comparando Levítico capítulo 26, versículo 14 ao 15, como os versículos 21 ao 27, do mesmo capítulo e muitos outros versículos. Davi, ao cumprir a vontade de Deus, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E diz que aqueles que obedecem à vontade do pecado andam segundo o coração do pecado. Ezequiel capítulo 11, verso 21. Quinto ponto. O pecado é contrário à imagem de Deus e é contrário à imagem de Deus na qual o homem foi feito. Deus criou o homem à sua própria semelhança, isto é, em justiça e verdadeira santidade. Ora, o pecado é puro, ao contrário desta imagem, tão diferente dele quanto a deformidade e a feiura, que são diferentes da beleza. Como as trevas são para a luz, como o inferno é para o céu. Sim, e a mais, o pecado é a imagem do diabo. Quando Deus criou o homem, ele fez a sua própria imagem. Então, quando o diabo convenceu o homem a pecar, ele o fez a sua própria imagem e semelhança. A palavra Elohim é usada não apenas para Deus e anjos bons, mas para anjos caídos ou demônios. 1 Samuel 28:13. Sobre o disfarce desta palavra ambígua, ele abusou astuciosamente dos nossos primeiros pais, pois ele sabia muito bem que pecando eles não poderiam se tornar como Elohim, o Deus acima, mas se tornariam como os deuses abaixo. Não somos como os demônios, conhecendo o bem pela perda e o mal pelos seus tristes e sombrios efeitos? Assim, aqueles que as corridas podem ler a imagem e semelhança do diabo em pecado. Os pecadores são tão parecidos com o diabo quanto qualquer outra coisa. Aquele que comete pecado é do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Não apenas um servo, mas um filho do diabo. Vós sois de vosso pai o diabo, disse o Santo Jesus aos judeus pecadores, conforme João 8, 44. Nunca um filho foi mais parecido com o pai do que um pecador é parecido com o diabo. O pecado tem a natureza, as afeições, os próprios comportamentos do diabo. Sexto ponto. O pecado é contrário ao povo e aos filhos de Deus. É verdade que o pecado não pode odiá-los tanto quanto Deus os ama, nem lhes causar tanto dano quanto Deus pode lhe fazer bem. No entanto, por desrespeito e inveja, fará o pior e os odiará porque Deus os ama. Os filhos de Deus são os seus queridos, tão queridos para ele quanto a menina dos seus olhos. Em todas as suas aflições, ele participa e é afligido, e olha para isso como se ele mesmo fosse tratado como eles são neste mundo. Agora, quanto mais próximos e queridos eles estão de Deus, mais também o coração de Deus está voltado para eles para o bem. Mas o pecado coloca seu coração contra eles para o mal. O pecado está sempre guerreando contra a semente de Deus, e a carne cobiça contra o espírito, e guerreia contra suas almas. Assim, devido à má vontade do pecado, o povo de Deus não deveria desfrutar nem fazer qualquer bem neste mundo. Está sempre provocando a raça serpentina a fazer guerra, a aprisionar e perseguir até mesmo a destruição. O pequeno rebanho e remanescente da semente sagrada não permitirá, além de ser repreendido pela graça, que eles tenham um dia tranquilo. Isso os perturba e interrompe, de modo que não podem atender a Deus sem distração. Quando querem fazer o bem, o mal está presente com eles, seja para mantê-lo desfeito ou para torná-lo mal feito. Eles se esforçam para estragar tudo o que eles possuem e transformar suas coisas sagradas em iniquidade, razão pela qual eles clamam como grandemente oprimidos. Miserável que somos, quem nos livrará deste corpo de morte? Romanos capítulo 7, verso 24. Sétimo ponto. O
pecado é contrário e é colocado contra a glória de Deus, e tudo isso o que deveria e iria dar glória a Ele, ou tem qualquer tendência a fazê-lo. A confissão do pecado e o arrependimento dão glória a Deus, e o pecado se esforça para obstruir e impedir isso. Começou a ser praticado em Adão e Eva e ainda continua esse comércio entre os filhos dos homens. A fé daria glória a Deus, assim para que os homens não creiam. O pecado emprega o diabo para cegar-lhe os olhos. 2 Coríntios 4:4. Os homens bons fariam tudo o que fazem para a glória de Deus, mas o pecado não os deixa fazer absolutamente nada. Está sempre jogando uma ou outra mosca morta em suas mais preciosas caixas de unguento. O pecado é tão malicioso que não só desagradará e desonrará o próprio Deus, mas trabalhará para derrotar e frustrar os esforços de todos os que tentam fazer isso de outra forma. Se os desejos do pecado pudessem ocorrer, não deveria haver uma pessoa ou coisa por quem e pela qual Deus deveria ser satisfeito ou glorificado. Ela divulga falsos relatos de Deus e da bondade, coloca preconceitos e pedras de ofensa e de tropeço nos caminhos dos homens, para que eles deixem de amar tudo que é bom, tão desesperadamente está inclinado contra a honra de Deus. 8º ponto. O pecado é contrário e oposto ao ser e à existência de Deus. Isso aqui já foi sugerido antes. Faz com que o pecador deseje e se esforce para que Deus não exista, pois os pecadores odeiam a Deus. Romanos 1:30. Assim como quem odeia seu irmão é homicida, assim por mais que nele esteja quem odeia a Deus é homicida de Deus. O pecado mantém guarnições e fortalezas contra Deus. Ele luta contra Deus, e se seu poder fosse tão grande quanto sua vontade é perversa, não permitiria que Deus o fosse. Deus é uma coisa problemática para os pecadores, e portanto eles dizem a ele: afaste-se de nós e de Cristo Jesus. Rompamos as suas ataduras e lancemos fora de nós as suas cordas. Salmo 2, verso 3. E quando o Espírito Santo vem cortejá-los e suplicar-lhes que lhe reconciliem, eles resistem e fazem guerra ao Espírito de paz, de modo que eles são contra todas as pessoas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em suma, e para concluir, o pecado é contrário a Deus e a tudo que é caro a Ele, o que tem seu nome nele. E embora seja contra todo bem, ainda assim não tanto contra qualquer bem, mas contra Deus, porque Ele é o principal bem. Antes de prosseguirmos, deixe-me implorar a você, quem quer que esteja lendo isso, que faça uma pequena pausa e considere o que foi dito, pois o que é dito sobre o pecado deve ser considerado pelo pecador e se refere ao seu e ao meu pecado. Não devo implorar por Deus e por sua alma, e suplicar que você esteja do lado de Deus e se afaste das tendas da maldade? Pobre alma, você consegue encontrar em seu coração a capacidade de abraçar um monstro como este? Você amará aquilo que odeia a Deus e que Deus odeia? Deus não permita. Você se unirá àquilo que nada mais é do que contrariedade a Deus e a tudo que é bom? Oh, diga a este ídolo e a este demônio: vá embora, o que eu tenho a ver com você, seu feiticeiro. Você cheio de toda malignidade e maldade. Você, pai do diabo. Você que é o fundador do inferno, o inimigo de toda justiça, que não deixa de perverter os caminhos retos do Senhor e de reprovar o Deus vivo. Ausente, devo ser conduzido por você para entristecer o Deus de toda a minha alegria, para desagradar o Deus de todo o meu conforto, irritar o Deus de todo o meu contentamento, fazer o mal contra um Deus bom, por quem vivo, me movo e existo? Oh não! Portanto, considere essas coisas e não prossiga com a provocação do Senhor, para que algo pior não aconteça com você e de que qualquer outra coisa até agora. Não discuta com Deus, que é mais forte do que você, que é capaz quando Ele quiser, e um dia Ele será considerado capaz e disposto o suficiente de transformar os ímpios no inferno, o elemento do pecado e dos pecadores, que deverão entrar nele e se estiverem em seu próprio lugar como Judas fez. Oh, aprenda a ter pena de sua própria alma, pois quem peca ofende e faz mal a Deus, mas também faz mal e destrói a sua própria alma. Ou como alguns leem o texto, despreza a sua própria alma.
Ah, pense nisso. O que você não tem valor nem consideração pela sua alma? Você irá negligenciá-lo e desprezá-lo como se não servisse para nada, além de ser condenado e ir para o inferno? Você será um assassino de almas? A sua perdição será. Ah, olhe para si mesmo, pois o pecado, apesar de todas as suas pretensões lisonjeiras, está contra você e busca nada menos do que sua ruína e condenação final.